Você estava passando por um momento difícil, coração acelerado, respiração curta, os pensamentos em loop, aquela sensação que o peso não ia passar. Alguém do seu lado virou e falou: Lembra de Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E você travou. Você sabe esse versículo. Consegue dizer o livro, o capítulo e o número. Já leu tantas vezes que copiou, sei lá, no diário. Já mandou de áudio para alguém, já repetiu em voz alta quando estava bem, mas naquele momento, exatamente aquele momento, ele foi embora. A mente ficou vazia, como se a palavra nunca tivesse entrado. E quando o pior passou, o versículo voltou, inteiro, como se tivesse estado lá o tempo inteiro, esperando. Se você conhece esse momento, o que eu preciso dizer primeiro é isso aqui: não foi fraqueza espiritual, não foi falta de estudo, a palavra não te falhou. O que aconteceu tem uma explicação e ela é mais concreta do que você imagina. Essa experiência, ela tem uma ferida dupla. O peso da situação em si, que já é muito, e depois, quando tudo passa, vem o segundo pensamento. Poxa, sou cristão há tantos anos, há tanto tempo, eu já li tanto a Bíblia, e na hora H a palavra não veio. Esse segundo pensamento fica mais tempo do que deveria, e ele não é verdadeiro. A resposta mais comum que a pessoa vai te dar e que elas dão para si mesmas é: você tem que decorar mais, tem que memorizar mais cartões, mais repetição, mais disciplina de estudo. Tem valor nisso, mas quando o próximo momento de aflição chega, a mesma coisa acontece de novo. A mente trava, o versículo some e a culpa fica ainda maior, porque dessa vez você se preparou. O problema não é a quantidade de palavra que entrou, é o que acontece dentro do seu cérebro quando o sistema nervoso entende que você está sob ameaça real. Há uma leitura de Deuteronômio 6,6 que a maioria dos cristãos carrega. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A conclusão prática que se tira é quase sempre a mesma. Memorize mais. Se o versículo não vem, você não trabalhou o suficiente. Essa leitura não está errada, mas ela está incompleta. E essa incompletude coloca sobre o cristão, que já está no limite, uma segunda camada. Além do medo, a vergonha de ter fé insuficiente para lembrar. O texto de Deuteronômio não estava ensinando memorização mecânica. Ele estava falando de integração. A palavra no coração como parte viva da identidade, não como um banco de dados a recuperar sob pressão. A neurociência tornou essa distinção concreta de uma forma que vai fazer sentido. Quando você entra num estado de aflição intenso, ansiedade, coração disparando, respiração curta, parece que está faltando ar, a mente começa a girar, o cérebro muda de modo de operação. E isso não é uma metáfora, tá? É fisiologia. O sistema nervoso ativa a resposta de ameaça. Nessa resposta, o fluxo de sangue e oxigênio é redirecionado do córtex pré-frontal, a região responsável pelo raciocínio, pela linguagem, pela recuperação de memória, para as estruturas mais antigas do cérebro ligadas à sobrevivência imediata. O cérebro, naquele momento, não quer que você pense, ele quer que você reaja. E, ao mesmo tempo, o cortisol, o hormônio liberado sob estresse, sobe e bloqueia o hipocampo, a estrutura onde ficam guardadas as memórias declarativas, memórias de linguagem, de frases, de versículos que você estudou. Sob pressão extrema, o cérebro inibe ativamente o acesso à memória verbal. Não porque a palavra não está lá, não porque você falhou, mas porque o cérebro colocou toda a prioridade em sobreviver no momento. Já não aconteceu te dar um branco na hora da prova, na escola, na faculdade? Pô, você estudou, você aprendeu, você decorou, mas a ansiedade, a pressão deu branco. É o famoso branco. Então a palavra, ela tá lá. O acesso é que foi suspenso. Paulo já sabia disso. Não sabia o nome cortisol, não chamava de hipocampo, mas quando ele escreveu Filipenses 4:6, ele não escreveu lembre-se de um versículo. Ele escreveu em tudo, mediante oração e súplica, com ação de graças, sejam apresentados a Deus os vossos pedidos. Oração, súplica, ação de graças.
3 movimentos físicos, não uma instrução de memória. Paulo não disse, pensa no versículo certo. Ele disse, faça alguma coisa com o seu corpo. Abra a boca, traga as palavras para Deus, mova-se na direção da gratidão. A oração em Filipenses 4,6 começa na ação, não na lembrança. É por isso que ela funciona num estado em que a memória verbal está bloqueada, porque não depende dela para começar. Em Lamentações 3:21, Jeremias escreve dentro do pior momento da história do seu povo, com Jerusalém destruída e a esperança no chão. Ele escreveu, mas isto eu trago ao meu coração, por isso esperarei. Trago. Não, eu me lembro. Não, o versículo não me vem. Jeremias foi buscar. Jeremias trouxe um ato deliberado, intencional, ativo. O texto, inspirado numa das maiores crises da Bíblia, reconhece que nas horas mais escuras a memória não chega sozinha. Ela precisa ser convocada. Ir buscá-la é parte do ato de fé. Não prova de que a fé é pequena. Quando o versículo não vem, não faz sentido forçar a memória. Forçar a memória sobre cortisol elevado é tipo tentar abrir uma porta trancada por dentro, empurrando mais forte. Não vai abrir. O que funciona é criar uma abertura primeiro. E dentro dessa abertura, ancorar. A abertura vem pela respiração antes de qualquer palavra, tá? Quando você desacelera a respiração por alguns segundos, mesmo que o coração ainda esteja disparado, você ativa parcialmente o sistema nervoso parasimpático. Não elimina o estado de aflição, mas abre uma janela, pequena e suficiente. Dentro dessa janela de oportunidade, não vem o versículo inteiro, vem uma âncora, uma palavra, uma frase curta que carrega o peso do que você precisa. Paz que excede, Ele cuida, Jesus. Não é um texto para recitar, é um ponto de ancoragem que o sistema nervoso reconhece mesmo no modo de ameaça. Porque essa palavra foi associada à presença e segurança em centenas de momentos anteriores. Essa associação é mais profunda do que a memória verbal. Ela sobrevive ao bloqueio do cortisol. E falar a âncora em voz alta, mesmo baixinho, mesmo tremendo, mesmo sem sentir nada, faz mais diferença do que parece. O que você ouve da sua própria voz é processado por mais regiões do cérebro do que um pensamento silencioso. O Paulo não escreveu a fé vem pelo pensar, ele escreveu a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. A palavra falada e recebida pelo ouvido ancora de forma diferente da palavra pensada. Era teologia. A neurociência chegou no mesmo lugar. O Salmo 77:11 diz: lembrarei as obras do Senhor, sim, lembrarei as tuas maravilhas antigas. O escritor, no versículo anterior, descreveu uma alma que se recusava a ser consolada. Ele não esperou a lembrança chegar. Decidiu. Lembrarei. Foi buscar. E o ato de ir buscar foi o início da saída. A palavra de Deus não foi embora quando você mais precisou dela. O que aconteceu foi que o seu sistema nervoso estava protegendo você da única forma que conhece. E ninguém te disse que a solução não é memorizar mais, é ancorar diferente. A âncora é curta, a voz é baixa, a respiração vem primeiro. E a paz que guarda o coração e a mente, Filipenses 4:7, não começa quando o medo vai embora. Começa quando você decide falar, mesmo tremendo, mesmo sem sentir nada, mesmo quando a mente está vazia. Porque Deus não está esperando o versículo perfeito, Ele está esperando você. E se você quer dar continuidade e ter nas suas mãos 7 orações guiadas, com respirações e músicas para te ajudar a relaxar e ancorar os seus pés no chão, a sair dessa situação pesada que oprime o peito, eu deixei um link aqui no primeiro comentário fixado para você acessar e ter às suas mãos a ferramenta que já está ajudando muita gente que está nessa mesma situação que eu já passei por anos e é terrível. Na época eu busquei sermões e pregações sobre ansiedade e o que eu encontrei foram poucas coisas perdidas
E aqui eu te trago não pregações e sermões, mas sim orações, para que você seja abençoado e a paz do Senhor Jesus habite em você. Jesus cuida de você, inclusive da sua mente. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja com você. Amém.